Olá a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Histórias que Nutrem e, como diria a nossa convidada de hoje, bom dia Curitiba e demais localidades. Demais cidades. Demais cidades. Bom dia, Curitiba e demais cidades. Demais cidades. Mas pode ser. O que é essa frase, Pietra? Essa frase é um convite pra galera curtir o esporte comigo. A rotina do triatlon, ela é muito cedo, né? Então eu sempre dou bom dia no meu Instagram lá por volta das 4 da manhã. E aí ficou. Aí começou a aumentar meu público, né? Começou a sair de Curitiba e eu coloquei o demais cidades. A gente começa essa conversa assim, né? Entramos no embalo de alguém que já tá em alta velocidade aqui. Uhum. Então, esse bom dia Curitiba e demais cidades, a gente tá falando com muitas demais cidades aqui, muito mais do que tão somente Isso, uma Curitiba até demais países. e até demais países. Seja bem-vindo, Pietra Meneghini. Muito obrigada pelo convite, eu tô bem feliz de estar aqui hoje. Vamos partilhar um pouquinho dentro dessa sua longa trajetória de toda uma carreira incrível aos seus 24 anos, né? Sim. É uma coisa engraçada, porque eu acredito que tem muita coisa em tão pouco tempo que aconteceu. Exatamente. Você está com 24, a gente fez uma conta básica aqui. Se a gente voltar no tempo, quando você atinge a maioridade, quando você vai para os seus 18, o mundo atinge uma outra maioridade e entra numa pandemia. E ali, 6 anos atrás, você já estava nesse mundo do atletismo, do triatletismo? Você estava envolvida nisso? Sim, bom, para quem não sabe, só para situar, eu comecei o triatlon em 2018, mas amadora, assim, era iniciante, comecei assim como todo mundo, né, começa. Aí, em 2020, era o ano que eu pretendia iniciar no profissional. Foi o ano que eu fiz 18 anos, e aí a gente começava na categoria júnior, se eu não me engano. Era alguma categoria, assim, de base, né? E aí era o ano que eu que eu ia me preparar para iniciar essa trajetória. E aí veio uma Dentro do pandemia. triatletismo. Dentro do triatlo. Já Eu ia era começar teu no foco. alto rendimento de base, digamos assim, entendeu? Tipo, a categoria Elite era uma categoria mais velha, mas eu ia iniciar no alto rendimento. Eu ia sair do triatlon amador para migrar para o triatlon de alto rendimento. E aí veio a pandemia e mudou os planos, adiou os planos, enfim. E aí eu fiquei só... Aí foi bem o ano também que eu ingressei na faculdade, na federal, e aí parou tudo. Parou faculdade, os treinos ficaram aquele negócio tudo indoor, porque o triatlon é um esporte muito outdoor, a gente precisa das estradas, precisa das academias, e aí complicou tudo. Isso foi algum impeditivo no sentido de, peraí, deixa eu rever o meu futuro, que talvez eu não faça mais isso da vida ou não? Você sabia que era um intervalo? Eu acho que foi um intervalo, mas que eu tive que me reinventar, digamos assim. Porque eu sempre gostei muito de treinar, ficar sem treinar pra mim é tipo, nossa, inimaginável assim, mas você não tinha um objetivo. Então, tipo, eu não tinha uma prova X pra eu treinar, que eu precisava me preparar pra essa prova. Só que eu precisava me manter ativa, porque se eu ficasse parada, era pior mentalmente, era pior fisicamente, até porque não tinha nada pra eu fazer. Eu vim de uma rotina muito intensa em 2019, que foi o final ali do terceirão, então eu tinha aula o dia inteiro, eu tinha que acordar, tipo, 4 da manhã, fazer meu primeiro treino, treinar na hora do almoço, então era o dia inteiro que eu tinha atividades para um ano que, tipo, calma, você vai ficar em casa. Entendeu? Então foi muito. Tive que. O que eu vou fazer agora? Entendeu? Mas em nenhum momento eu pensei em mudar de carreira, entendeu? Tá. E esse intervalo que vem ali provocado, né? Em vários mercados, Claro. né? Em vários lugares, né? Uma hora ele acaba. E ele, de alguma forma, talvez se adapte, né? Se reinvente. Muitas coisas se modificaram, muitos negócios se modificaram, Sim. né? Muitas atividades foram pro tal do home office, né? Muitos negócios fecharam, outros abriram. Mas o atletismo, ele depende do teu corpo, e depende de você treinar, depende de você estar bem e, no teu caso, também de competir, porque você queria, naquele momento, transformar isso como um meio de vida, Isso. de Uma subsistência, carreira. né? Uma carreira, virar profissional disso. Sim.
E você consegue, a partir dali do quê? De 2021, já começa a retomar algumas coisas. Exato, mas 22 foi o ano ali que 22 retomou de fato. consolidou, Isso, né? Isso. E de lá pra cá, 22, nós estamos gravando aqui em comecinho de 26, estamos falando dos últimos 4 anos. Isso, tanto que eu considero 22 meu primeiro ano como atleta profissional. E como é que tá essa trajetória, então, desses últimos 4 anos? Estamos falando de uma mulher que... o pessoal da Nutri me falou que ela tem muita história pra contar. Eu quero saber o que é que alguém com 24 anos pode contar para um senhor como eu. O que nesses 4 anos você conseguiu fazer da tua vida profissional, da tua vida pessoal enquanto atleta? Então, em 2022 eu considero o ano que eu iniciei minha carreira. Eu também, nesse ano, tive uma mudança de técnico. Atualmente eu tô com o Cris Solak, que ele é meu treinador desde ali do meu início da minha carreira até hoje, assim. Ele é tipo meu segundo pai. E aí a gente bolou ali um plano, né? Um plano de carreira para eu realmente ir me consolidando no esporte aos poucos. Porque é muito delicado quando você pega um atleta jovem ali com 20 anos para treinar. Porque se você der uma carga, vamos supor, vou dar uma carga muito alta para esse cara evoluir rápido. Só que esse cara vai cair rápido também, entendeu? Por quê? Porque ele vai ter lesão, o psicológico dele às vezes vai ficar abalado, entendeu? Ninguém aguenta o topo da montanha por muito tempo, entendeu? Uhum. E se é tipo uma construção de um prédio. Se você construir a cobertura e não fizer a base, ele vai cair, entendeu? Então é muito importante você ir subindo a carga aos poucos. Então, tanto a carga física quanto a carga emocional, porque, cara, são muitas no triatlo, é muitas horas sozinho, às vezes, entendeu? Então, quando você tá ali nadando, você tá sozinho, você tá fazendo o teu treino. Às vezes você vai correr, muitas vezes você não tem companhia, porque você é profissional e às vezes você tem que fazer treino a mais que os outros. Então, eu lembro que a primeira pergunta que ele fez foi, cara, você tá preparada que é solitário? Eu falei, não, tô preparada. É muito louco isso, porque é uma atividade que parece ela coletiva, mas a ação ela é individual. O coletivo ajuda muito. Quando você consegue treinar em grupos, assim. Só que, às vezes, os treinos são diferentes, não é sempre que você tem um grupo, mas a ação ali, de fato, e na hora de competir também é individual, entendeu? Então, às vezes, é importante você treinar o ficar sozinho para não depender de um estímulo coletivo, entendeu? Uhum. Tipo, só vou treinar se tiver se a galera for, se tiver o treino coletivo. Não, você precisa treinar porque você precisa treinar, entendeu? Não porque os outros vão treinar. Não dá pra esperar um dia bom de sol pra treinar. Exato. Hoje eu não vou porque tá chovendo. Uhum. Mas como é que você vai saber se no dia da prova vai estar chovendo Exatamente, ou não? já peguei vários dias que cai o mundo e você tem que ir, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. E aí eu vim crescendo. Então, 2022 foi o ano que eu comecei ali, né, a largar no profissional. Você sempre começa de baixo, digamos assim, que, cara, não espere estar ganhando prova no teu primeiro ano como profissional, porque é bem diferente, né, o nível ali do amador pro profissional. E aí eu fui subindo. Daí, 2024 foi o ano que eu fui campeã brasileira no ciclismo. Que daí eu também sou contratada por uma equipe de ciclismo de Santa Catarina para correr por eles. Então, além do triatlon, que tem o ciclismo no triatlon, mas eu faço o ciclismo, que é só o ciclismo, entendeu? Uhum. E aí eu consegui ser campeã brasileira da modalidade de contrarrelógio e vim subindo nas provas de longa distância. Aí, ano passado, eu tive os meus melhores resultados esse ano também, que eu fui top 3 no meio Iron de Brasília, vice-campeã em Aracaju, que foi onde eu peguei minha vaga para o Mundial desse ano, e vice-campeã no 70.3 aqui de Curitiba. Então, ano passado eu construí esse ano e esse ano eu tô indo para um Mundial pela primeira vez. Vice-campeã. Vice-campeã é a primeira das últimas? Não. Como é que se enxerga isso? É mais ou menos isso. Olha, eu não compactuo com essa visão de ser a primeira das últimas. É uma provocação porque, só. Não, sem dúvidas. Eu sei o quanto eu batalhei pra estar ali, e eu acho que só de estar ali no top 3 de um Ironman,
é algo incrível, né, de um meio Ironman. Mas, óbvio, a gente como atleta, a gente sempre treina pra ganhar e, tipo, você sempre batalha por isso, assim. Mas eu não fico triste, ai, tipo, meu Deus, fiquei em segundo. Não, eu busco analisar a prova, entender quem são as minhas adversárias. Então, pô, esse ano, o 70.3 de Curitiba, quem ganhou foi a Pamela. Pô, a Pamela, atleta olímpica, 4 vezes campeã do Ironman de Floripa, tipo, ela tem um currículo, assim, impecável. Então, cara, eu perdi pra uma pessoa que já chegou lá, entendeu? Então, cara, não foi qualquer pessoa. Então, eu acho que você tem que muito analisar isso, principalmente ali no início da tua carreira. Você tem que pensar fisicamente, eu tô aonde, entendeu? Eu tenho pra ganhar dessa pessoa? Tem que também ter o pezinho um pouco ali, o pé no chão, assim. Porque o... Mas óbvio que em prova tudo aconteceu. Como aconteceu em Curitiba, teve uma francesa que furou o pneu. Ela podia ganhar a prova fisicamente. Só que ela furou o pneu e ela não ganhou a prova. Daí você pensou, por que a Pamela não furou pneu também, né? Não, mas daí é querer demais, Então, né? porque... todo mundo furar o pneu, só eu chego. uma tropeçada ali em dado momento, né? Quebrar o pace. A competição, ela faz isso, né? E acho que é importante, você falou bem essa parte mental, né? Porque uma coisa é você com você mesma, enquanto atleta, com relação ao teu relógio, ao teu bio, né? A tua história. Mas é lógico que numa competição, quando tem um troféu e medalhas, né? Vai também depender cada um como tá isso, né? Sim. E como a coisa se desenvolve, não tá. Porque se ela não tivesse sido, usando assim como exemplo, bem chulo aqui, tá? Sem depreciar ninguém, mas se a Pamela não tivesse sido inscrita, você tinha sido campeã. Sim, pelo motivo que fosse. Então, isso é lógico que pega, mas não é esse o ponto. Para quem não conhece o triatlon, o mais... Quais são as medidas de distância do triatlon? As oficiais é o triatlon sprint, que ele é 750, 25, isso na ordem natação. Natação em metros. Aí nadando, 20 quilômetros. 20 quilômetros pedalando. Isso, e 5 correndo. Esse é o menor, que é uma prova ali de 1 hora. Tá. Aí a gente vai pra uma prova ali de Inteiro dura 1 hora. Inteiro dura 1 hora. Tá. Que o triatlon é uma prova só. Não pense em ele separado. Ele é uma prova só. Aí a gente sobe para um triatlon olímpico, que é a distância oficial das Olimpíadas, que é uma prova ali para elite menos de 2 horas, mas vamos falar uma prova ali de 2 horas. Então, ela é 1.500 metros nadando, 40 quilômetros pedalando e 10 correndo. Tá. Aí a gente vai subir pro meio Ironman e pro Ironman. Então, o meio Ironman, ele é 1.900 metros nadando, 90 quilômetros pedalando e 21 correndo. Essas são as provas que eu realizo atualmente, que é o meu foco. E aí vem o Ironman Full, que a gente chama, que é a distância do Ironman, que é 3.800, 180, 42. Você corre uma maratona no final. E aí, essa prova já é uma prova de 8, 9, 10 horas, entendeu? Você já fez essa prova ou não? Eu vou fazer a minha estreia nessa prova em maio. Agora, final de maio, eu tô agora me preparando pra ela. Até então, eu só tinha feito o meio, né? Que é ali a prova de umas 4 horas e meia. Eu não sei quem tá assistindo aqui, em que momento assiste essa conversa, mas talvez muita gente vai assistir depois disso. Se tiver os comentários virão ali. E aí tem os Ultramans, né? Que daí, cara... tem louco pra tudo. Só que daí os Ultramans são provas de vários dias, assim. E aí já inventaram tudo. Já inventaram 2 vezes Ironman, 3 vezes Deca e tal. E tem gente que faz o mês inteiro. Aí é o papo de hospício, assim. Mas a tua conversa dentro de uma sanidade... de oficial, eu digo oficial, assim, que é de uma sanidade com federação, essas coisas, é até o Ironman. Tá. Então tem o meio Ironman que você pegou vice. Isso, que eu vou pro Mundial esse ano. Você falou que estar entre o top 3 é uma conquista muito grande, né? Sim. Eu acho que finalizar uma prova dessa, vivo, já é uma conquista muito grande, né? Sim. Eu tava falando da elite, sabe o que acontece? Eu acho que normaliza isso. Tipo... Talvez a gente banalize o fato da gente terminar uma prova dessa, entendeu? Como se talvez fosse a minha obrigação
é terminar uma prova dessa bem, entendeu? Mas, cara, só de você pensar o quanto a pessoa percorreu já é uma vitória, entendeu? Sim, porque você pode correr todos os dias 5K. Pode, né? Claro. Em termos de saúde. Aham. Você tem condições físicas para isso. Aham. Você pode correr 10 quilômetros todos os dias? É É, saudável? saudável vai ficar a longo prazo, não. Não, né? A longo Se você prazo, né? pensar. Mas 5 quilômetros é saudável, né? Sim, aham. 21. Não. Não, né? Aham. Dá para correr. 42 Então, 21 quilômetros pode correr cada quanto tempo é legal, assim, pra você fazer? Uma vez por semana, uma vez por mês? Uma vez por semana. Não, por semana já fica. É que depende muito do indivíduo, mas vamos lá, uma vez a cada 2 semanas. Então vamos ser uma vez por generoso. mês. Uma vez por mês. E uma maratona, 42 quilômetros. Ixi, Quanto que é saudável para um ser humano 2 vezes correr no isso? ano, eu acho. 2 no ano. Uhum. Quer dizer, porque correr uma única vez já não é saudável. Sim. Você já Ou entra é que num outro lugar, né? o dano da maratona ele é muito alto. Aham. Falando fisiologicamente, que eu Sim. agora, como terminando a faculdade de educação física, assim, eu vi um estudo, agora falando do Iron, que os marcadores de saúde ali, de exame de sangue, é muito parecido com uma pessoa que tá no UTI, quando a pessoa termina a prova. Então, assim, é muito grave, muito delicado. Hoje em dia, com o crescimento do Instagram e tal, eu vejo muita gente, às vezes, emendando maratona, emendando Ironman, só que isso não é questão nem de ser saudável pro corpo, porque saudável pro corpo não é nem você fazer uma vez, né? Mas isso, a longo prazo, é, tipo, altamente prejudicial à saúde, assim. E como é que você enxerga você com o teu corpo? Porque o teu corpo hoje é a tua ferramenta de trabalho. Sim. Você é profissional. Uhum. Você vive disso. Você tem que preservar essa máquina, né? Sim. Porque em algum momento você vai ou se aposentar, entre aspas, dessa tua sem dúvida. categoria e vai migrando de categorias para poder continuar utilizando a tua ferramenta de trabalho que é o teu corpo. Então tem que ter esse cuidado, além do cuidado emocional, né, Sim. mental. Como é que você entende os teus limites hoje? Que você pode trabalhar com segurança, tranquilidade e prazer. Como é que você enxerga dentro da competição, né? Dentro dos lugares onde você vai se inscrever de hoje aos próximos 5 anos? Eu acho que eu trabalho muito com planejamento e o que eu mais aprendi, assim, como atleta profissional é a questão do treino e recuperação. Então, você só tem um ganho quando você recupera, porque o treino ele é um dano. Se você não recuperar esse dano, você não tem um ganho. Entendeu? Uhum. Então, você vai aprendendo muito isso. Então, hoje, eu acho que eu presto muito mais atenção na minha recuperação do que há 2 anos atrás, por exemplo, entendeu? Então, tanto presta atenção em dar a nutrição adequada, então a quantidade de calorias suficiente por muito tempo, porque principalmente a gente que é mulher, a gente fica em déficit calórico. E isso vai acumulando ao longo dos anos, isso tem um efeito, nossa, muito prejudicial para a saúde. Então, hoje, o meu sono, ele é minimamente 8 horas por dia, tem toda a parte da nutrição, eu tenho acompanhamento médico, enfim. E eu também estabeleço um limite de provas que eu vou fazer no ano. Então, eu sei que um Ironman full, vai ser uma vez no ano. No máximo 2, se precisar muito, assim. Uhum. Por exemplo, mas tendo uma vez no ano, você já sabe o antes e o depois, o que é que se pode fazer também. Isso. Então, por exemplo, eu vou fazer um Ironman dia 31 de maio, em Floripa. Junho, não esquece. Junho e julho, eu não vou colocar um meio Ironman pra eu fazer, entendeu? Você vai estar em recuperação. Eu vou estar em momento de recuperação. Eu acho que tanto a recuperação física quanto a recuperação mental também, entendeu? Porque é maçante, você fica... o final de semana você não tem mais, porque você fica ele inteiro treinando, é muitas horas de treino. A semana inteira treinando, então você fica nesse momento por pelo menos uns 4 meses. Uns 3 a 4 meses para chegar numa forma legal. Então, pelo menos um mês, ele não é sabático, porque eu não vou ficar um mês sem fazer nada. Mas ele é com treinos mais leves, com treinos, às vezes, até um pouco mais lúdicos. Então, eu sair de bike para ir, às vezes, tomar café numa padaria, eu correr com meus amigos no parque, dane-se o relógio, entendeu? Eu vou nadar ali com o grupo e fazer um treino, às vezes, mais leve. Então,
é você fazer algo que se sinta bem, entendeu? Mas Meio que tudo isso... descompromissado de uma Isso, meio planilha. descompromissado de uma planilha, exatamente. Uhum. Mas isso é planejado também no calendário do ano. Então, tipo, março, abril e maio, cara, tem que estar 100%. Junho, julho, você vai tirar o pé. Aí depois eu volto a subir carga de novo, porque eu tenho um mundial em setembro, entendeu? Uhum. Mas tudo isso é planejado e eu sou muito nova ainda, mas, tipo, ano passado eu já vi que eu fui tentar fazer todas as etapas que tem de 70.3, que foram 5 etapas, e eu já achei muito pesado pro meu corpo. Tipo, mentalmente eu já cheguei na última ali, que eu consegui a vaga, mas eu já tava esgotada, entendeu? Foi tipo espremer o suco do bagaço da laranja, entendeu? Aham. Então, acho que com o passar dos anos você vai aprendendo o que meu corpo consegue fazer e não se comparar com os outros, entendeu? Tem muito atleta que consegue, cara, performar em N competições, assim, durante o ano e vai. Só que você tem que entender qual que é o teu limite, entendeu? E dos objetivos que você tem numa competição, né? Quando tua maior conquista, né? Uhum. Dentro dos desafios de competição que você tem, são 2 vices, né? Sim, Um meio, ainda não ganhei. Ai. meio calma, vai chegar lá. Meio Ironman Isso. Brasil, Não, não, foi os meus 2 vices, foi em Aracaju e em Aracaju, Curitiba. tá. Isso, 2 extremos até. Dentro do nosso mapa, que é gigantesco. E você participou de outros meio Sim. Ironman? Como é que foi o teu desempenho nos outros? Foi Brasília ali, foi um top 3, né? Não é um vice, mas é um top 3. Aí eu fiz Rio, que foi um top 5, mas Rio foi até uma boa prova, porque é aquele negócio que eu te falei, varia o start list. Por exemplo, Rio é um local de mais fácil acesso pra galera de fora. Então veio mais gente, eram mais competidoras, entendeu? A régua era A mais régua era alta. mais alta, Certo. exatamente. Aí depois teve São Paulo. São Paulo foi uma prova que eu acabei passando mal, enfim, eu não concluí. E teve Florianópolis. Florianópolis se chama Latino American Championship, que é o campeonato latino-americano. E aí também a régua altíssima, eu fiz um top 10. Aham. Entendeu? E aí depois eu recuperei e tal, mas essa prova que eu fiz, esse top 10, não foi boa, assim. Foi uma Poderia ter ficado prova. melhor. Poderia ter ficado melhor, eu me senti cansada, tava cansada mentalmente. E essa prova foi em outubro. E aí eu falei, cara, eu não aguento mais. Mas tinha Aracaju ainda. E aí meu treinador falou: se você não quiser ir pra Aracaju, tá tudo bem. Não precisa ir. Encerra o ano e vamos, tipo, treinar pra Curitiba. Aí eu falei, tá. Só que eu tinha os Jogos Abertos de Santa Catarina, que eu sou contratada pra competir, que seria em novembro. E daí eu falei, cara, agora eu não vou tirar férias, porque eu tenho que competir esses Jogos Abertos, eu tô contratada, a gente recebe o ano inteiro pra competir essa competição, eu tenho que ir. Aí, beleza. Aí falei, e depois dos Jogos Abertos eu faço Aracaju, encerro o ano e tá tudo certo. Aí foi assim. Daí eu falei, cara, eu preciso mudar a chave psicológica e mental também. Que se eu ficar pensando que eu tô cansada, que eu tô de saco cheio, vai ser tudo uma merda e não vai dar. Aí cara, eu consegui virar a chave mental. Aí eu acabei, tipo, eu tava aqui embaixo no ano, eu acabei subindo, sabe quando você tá afogado só pra respirar? Eu consegui o último respiro ali e aí eu consegui a vaga, que daí foi, tipo, sensacional, porque eu nem tava esperando a vaga, assim. Pois é, porque essa questão de ter essas conquistas e ter acessos, né? São portas que se abrem e Sim, tudo. Mas as derrotas, elas também trazem algum ensinamento, sem né? dúvidas. Os baixos desempenhos, né? Dentro daquilo que você se compromete a atingir em termos de relógio, né? Aham. Em termos não só de desempenho físico e mental, mas em termos de relógio, de alcançar alguns índices e tal. Isso é planejado e planilhado, né? E isso funciona. Você é sistemática também com a tua vida? Sou, mas
É que você acaba levando a disciplina do esporte para todas as áreas da vida, assim. Mas eu acho que dentro da minha profissão, que é ser atleta profissional, eu sou bem mais, assim. Nas outras áreas, eu acho que eu acabo não relaxando, mas tentando pegar um pouco mais leve comigo, senão eu vou, tipo, Faz mais explodir. concessões. Isso, exatamente. E aí, no esporte profissional, não. Daí eu sou totalmente Você é rígida bem comigo mesma. obediente com o que tem que se Sim, fazer. que tem que ser feito. Tá. Qual que é o teu próximo grande objetivo que você tem, assim, dentro das tuas medidas? Você se conhecendo as tuas possibilidades. Não digo assim, tenho vontade de ser campeã de ultra, entendeu? Aham. Todo mundo tem muita vontade de muita coisa, mas aquilo que é mensurável. Digamos, se você vai ser campeã de ultra, quando que você acha que isso vai acontecer? Ou de Ironman, vou entrar no ultra, mas... Bom, então, eu vou fazer essa estreia nessa prova do Ironman, que não é o meio, que é o inteiro, digamos assim. E eu acho, fisiologicamente falando, que eu vou me dar bem nessa prova, porque minha fisiologia parece, né, pelos testes, o que tudo indica, que é para provas mais longas. Pelo número de inscritos Isso, só tudo que estão que... ali, você acha que consegue um top 10? Não, no Ironman, não, eu acho que dá pra daqui... Quando eu tiver, sei lá... É que eu ainda preciso de tempo de treino, entendeu? Então, acho que talvez quando eu estiver próximo ali dos 30 anos, eu consiga começar a ganhar, entendeu? As provas. Porque tudo... É uma construção, o endurance, entendeu? Então, eu preciso de tempo de treino para eu conseguir evoluir para chegar numa performance que eu consiga ganhar uma prova, O que tem entendeu? acontecido no teu corpo para que você tenha mais rendimento em termos fisiológicos? O que significa isso? Cara, deixa eu pensar como que eu vou... Não precisa responder tecnicamente. Porque, assim, tem algumas atividades que você é melhor mais jovem, mas tem algumas que você melhora sim, com mais por tempo. causa vou explicar para leigos, assim. Mas mais jovens, você é melhor na questão... Você tem mais explosão, entendeu? Mais potência. E ao longo da vida, provavelmente você vai perdendo essa velocidade. Só que o endurance não. O endurance ele é mais resistência. Essas provas são mais resistências. E não só resistência, é mais... Nossa, me fugiu a palavra. Não é mais prática, mas... Nossa, agora me fugiu. Quando você vai aprendendo a fazer a prova, assim, porque tem toda 10 horas... Uma Mais prova de 8 horas. experiência Isso, mesmo. experiência, essa é a palavra. Faltou a experiência dela na comunicação. Faltou. É uma prova ali que você vai ter que aprender a suplementar, porque quando você é jovem, às vezes você tem a velocidade, só que uma hora o glicogênio acaba, a velocidade acaba e sobra o quê, entendeu? E aí, quando você vai ficando mais velho, você vai aprendendo, cara, tem que suplementar de tanto em tanto tempo. Você vai aprendendo a fazer a prova, entendeu? Tanto que eu fiz muito meio Iron, apesar de dar pouca idade, e hoje eu, tipo, aprendi a fazer a prova. A prova tem que ser feita desse jeito. Se eu for muito rápido na natação, talvez lá na corrida eu seja muito lenta e não compensa. Aí você vai aprendendo a achar a tua zona ali, teu meio termo, entendeu? Pra você fazer tudo, o conjunto, o mais rápido possível, entendeu? É muito engraçado isso, porque eu jogo futebol com alguns amigos, né, assim, já há muito tempo. E teve um evento o ano passado que teve uma molecada, né, que foi jogar e jogou meio que contra a gente que era mais velho. E eu, principalmente, sabia o que ia acontecer, porque eles não sabiam o que ia acontecer, né? É um jogo de 1 hora, né? E eles saíram assim arrebentando, simplesmente assim, a molecada muito rápida, sabe, quebravam a inércia muito bem, driblavam, fintavam e abriram assim 5-0 fácil, em 15 minutos. E perderam feio pra gente. Porque a única coisa que a gente precisava fazer é esperar eles cansarem. Sim, exatamente. E aí, quando cansaram, daí a gente começou a cadenciar, né? Porque o que a gente tinha a nosso favor era a cadência. Experiência, né? Saber o timing da bola, o timing do jogo. E eles foram engolidos ao longo do... Porque se o jogo durasse 20 minutos, eles tinham ganho o jogo. Como o jogo durava 1 hora, eles perderam o jogo. Então, a quantidade de tempo... ditou a regra do sucesso ali. Então, é muito engraçado isso. É muito isso que acontece. Você vê a galera mais jovem, não que eu não sou uma pessoa jovem, mas você vê a galera que começa ali nas provas de meio Ironman e Ironman,
Às vezes o cara nada, tipo, nossa, muito bem. Aí o cara às vezes pedala bem, só que o cara anda na corrida. E aí o cara que ele tava aqui, ele veio aqui. E uma hora ele vai ser ultrapassado pelo cara que nadou ali, pedalou legal e vai continuar correndo e não vai caminhar, entendeu? Então, e isso você vai aprendendo com o tempo a dosar. Então, por isso que eu falo que essa questão de tempo e de maturidade é bem importante para essas provas longas também. Tua competição, ela é baseada, teu profissionalismo todo, no triatlon. Você disputa outras provas individuais. Você falou de ciclismo, né? Sim. Hoje, fora o triatlon, eu corro o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de contrarrelógio, que é uma prova curta, é uma prova de 20, 30 minutos. Mas assim, sem nenhuma obrigação de resultado que nem eu tenho no triatlon, né? Então, eu corro porque eu gosto dessa prova, mas em nenhum momento eu também pensei, nossa, vou só fazer ciclismo, entendeu? Então, é mais um... Não é um hobby, porque essa palavra é uma competição de altíssimo nível, mas eu também faço E você essa teve conquistas prova. ali já. Eu já fui campeã brasileira ali, entendeu? Então, Que hobby divertido. Qual que é o teu hobby? Ser campeã brasileira. De ciclismo. Então, Mas você não você não se inscreve em corridas de rua assim, vou passear ali com aquele povo. Às vezes sim, pra treinar. Então, eu moro do lado da e Praça leva do um Salete. troféuzinho de vez em quando. Sim. Eu moro do lado da Praça do Salete. E ali tem muita corrida de rua. No centro de Curitiba. No centro de Curitiba. Centro cívico ali. E aí, às vezes, eu preciso fazer, sei lá, 10 quilômetros em ritmo de prova, que é meu treino. Aí, eu aproveito o percurso que tá fechado, óbvio, me inscrevo, pego o kit e tal. E aí, eu faço o meu treino dentro da prova, entendeu? Da corrida de rua. Então, às vezes, eu tenho uma transição. Já aconteceu de eu pedalar no rolo lá, mais cedo, em casa, descer com o número e sair e largar a prova para fazer meu treino, entendeu? Mas sempre como treino, nunca como assim, como prova. E vem uma medalha junto ali. E vem uma medalha junto, um troféu Quando às tem vezes. gente lá disputando, ralando, ela está só treinando. Exatamente. Que massa isso. Mas acontece bastante. Acontece porque o nível é alto, né? Então, tipo, você vai fazer teu treino, você não vai passear também, né? Você vai correr bem. Às vezes você não tá na tua melhor forma física, e óbvio que tem a galera ali da corrida de rua, tem umas meninas que correm muito, assim. Mas você vai bem, com certeza, sem dúvida. Você vai bem acima da média. Um queniano de férias em Curitiba, vou me inscrever tipo ali, sabe? É exatamente isso, um queniano de férias, Não sei, ele não tá tão bem quanto ele poderia estar, mas ele também não vai correr mal, entendeu? Agora vamos falar um pouquinho só, assim, porque assim, tua trajetória é uma trajetória em construção. Já de conquistas, mas naturalmente, mas em construção. Dentro dessa construção, o que é que você teve que desconstruir principalmente, não vou falar de resultado de provas, mas principalmente naquilo que você idealizava mentalmente lá atrás, com seus 17, 18 anos, e que você teve que modificar o teu mental, o teu entendimento sobre tal coisa. Você achava que era de um jeito, não é bem assim, é desse jeito. Eu acho que o que muito me ajudou é que eu sempre fui muito pé no chão, assim. Eu sou muito realista com as coisas, eu não sou uma pessoa tão sonhadora. Mas hoje eu não sou só atleta profissional, entendeu? Então, hoje eu tô me formando em educação física, eu administro uma assessoria, eu tenho outras coisas. E eu acho que por um tempo, talvez eu possa ter pensado que, tipo, vou fazer só isso, entendeu? E vai dar tudo certo, e vai ser o mundo das mil maravilhas. Mas é bem... E aí, conversando, assim, e tendo essa vivência, você vê que, na verdade, aqui no Brasil, a maioria dos atletas tem outras coisas, entendeu? São multitarefas, porque, putz, é muito, muito difícil você, às vezes, manter um estilo de vida ali legal só do esporte, entendeu? E eu acho que hoje só o esporte... Porque, por exemplo, eu vou ter patrocinadores. E para esses patrocinadores, eu vou ter que gerar um conteúdo nas minhas redes sociais e tudo mais. E vai ter que ter um marketing. Hoje é tudo eu que faço. Tenho um auxílio, né, de uma fotógrafa. Mas o restante, assim,
é tudo eu que faço. Então, você vai ter que ir aprendendo de outras áreas, entendeu? Então, eu acho que você vai ter que ir se reinventando conforme a vida vai demandando. A rede social é importante para você, pro teu Demais. negócio, pro teu trabalho? 200%. Sem Mas nem em termos de explicar. negócio ou em termos de apoio emocional? Não, em termos de negócio. É mesmo? Em termos de negócio. Porque todo mundo vem. Eu acho que você constrói. A imagem que você constrói dentro da rede social é muito importante. Então, tem que tomar muito cuidado. Cara, o que você vai mostrar? O que você vai expor? Eu procuro expor só a minha parte profissional. Então, eu exponho os meus treinos, o meu estilo de vida, como que eu vivo, o que eu como, o que eu faço. E aí as pessoas vão se conectando com você. Então, mais importante do que seguidores, número de seguidores, e enfim, é você ter um engajamento bom. Então, as pessoas que estão ali, elas realmente te acompanham, te admiram, e você vai construindo credibilidade em cima disso. Então, quem é a Pietra no triatlon? Pô, não, ela é uma pessoa, cara, nota 10. Aí as pessoas vão ver, que tênis que ela tá usando? Ela tá usando a marca X. Pô, vou comprar dessa marca. Ela come barrinhas Nutri. Vou comprar barrinhas Nutri também. Então, assim, você vai gerando mercado, entendeu? Isso é um desafio também, é um Sem convite dúvida. a você, enquanto ser humana, se qualificar também, né? Exatamente, sem Porque eu dúvida. acredito que há uma responsabilidade e também uma irresponsabilidade de muita gente nas redes sociais de desconsiderar quem está nos acompanhando, né? Então, naturalmente, o cuidado de onde você aponta as suas intenções, né? Seja seus prazeres, seu modo de pensar, seu modo de viver, ele vai impactar na vida de outras pessoas. Sim. Né? E quem quiser ser impactado por você e que casualmente não seja seguidor da Pietra ainda e quiser te acompanhar, te encontra onde? No Instagram, eu aposto. Sim. Qual que é o arroba? @Pimeneghini. É bem fácil. Isso, Tudo junto. PIMENEGHINI. GHI. GH tem um H. Com H. É com H, não é com... Tá certo. Me encontra lá. Mas e lá eu compartilho tudo. E eu acho também que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, como você escreve as coisas, assim, eu sempre tento, mesmo em situações de derrota, ser muito positiva. Então, eu tento destrinchar ali o que às vezes aconteceu e não pegar, nossa, tipo, a prova foi uma bosta, fui mal e não sei o quê, passei mal, e não dar desculpa para as coisas. Ou procurar um culpado, que é pior ainda. Isso, exato. Eu tento sempre ser uma pessoa positiva e, tipo, bola pra frente. Porque, assim, segunda-feira, você indo mal, indo ruim, porque as provas sempre acontecem no domingo, você vai continuar trabalhando, entendeu? Isso não vai mudar nada, você vai ter que ir pra frente e aí ficar remoendo. Ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo, você vai ter que continuar, entendeu? A não ser que você vá aposentar, daí isso é outro papo. Ganhando ou perdendo, a gente chegou no final dessa conversa. Ganhando ou perdendo, quero agradecer você, Pietra, pela tua partilha. Eu brinquei um pouquinho no começo a questão da idade, mas na verdade, idade não é sinônimo de sabedoria, a gente sabe disso, né? Idade é só uma condição que algumas pessoas têm dado momento, né? É um recorte, nada mais do que um recorte temporal, né? Não há garantia nenhuma para onde as coisas vão, de onde as coisas vieram, mas o fato de que, por mais que a gente, muitas vezes nós, né, não atletas profissionais, a gente tem um histórico que não seja saudável, seja ele do lado físico, né, ou do lado mental, é possível sim sempre ir modificando, né? Então, por mais que você seja uma atleta, que você está pronta como atleta, você não está finalizada enquanto atleta, né? Isso. Sempre há algo em construção, há algo a se preservar, há algo a se regenerar. E eu acredito que a palavra regeneração me reverbere bastante dessa conversa. Espero que quem nos acompanhou até aqui também tenha um pouco de reverberação nesse sentido, né? Aquelas palavras que a gente sempre pede, né? Curta, comente, compartilhe. Seja você de Curitiba ou de demais cidades, né? Perfeito. E eu deixa quero... seu like. Deixa seu like aqui. Comente, né? Você não é de Curitiba, de onde você é? O que você está fazendo aqui? Por que você está na rede social e não está correndo junto, virando uma triatleta ou um triatleta? Por que você não ficou só no universo de uma corridinha ali, o famoso Cooper? Por que você foi se envolver nessa história do triatletismo?
Nossa, eu me pergunto até hoje, falei, cara, é tão mais fácil você só botar um tênisinho ali, faz teu treininho de boa, é um treino por dia, não é 3 treinos por dia, não é 4 treinos por dia, entendeu? A vida podia ser mais fácil, mas uma vez você entrou pro triatlon, é difícil você voltar. Talvez não fosse tão divertido assim. Talvez acho que não era tanta, não me dava tanta emoção assim como o triatlon dá. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Legal demais. E nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá.